Amém. Livro de Neemias, mais um ponto para nós meditarmos hoje. Estamos aí nesses dias em oração, orando ao Senhor para a reedificação dos muros, e temos observado e pessoas já têm nos falado que realmente já estamos testemunhando aquilo que Deus está fazendo e continuará a fazer. Amém, meus irmãos? A proteção sobre nós, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, enfim, tudo em que Ele realmente está querendo nesses muros reconstruídos. Aqui no capítulo 7 de Neemias, capítulo 7. Esses dias todos a gente vem ministrando algumas palavras e hoje eu quero pegar aqui no capítulo 7, versículos 1 e 2. Acharam aí? Amém? Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado às portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidade, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Eu só peço que venhamos a evitar levantar, ir ao banheiro, tomar água, pelo menos agora nesse momento, só se extrema necessidade. Eu sei que se nós tomarmos aí uma posição, conseguiremos sim, são poucos minutos de palavra, de ministração. Então nós estamos aqui nesse ponto, nesse capítulo 7, esse ponto aqui, os muros já foram reconstruídos, amém, meus irmãos? Nós vimos, inclusive estamos nesse objetivo, de como assim aconteceu, uma obra sobrenatural, 52 dias para levantar e restabelecer os muros. Nós não sabemos como estavam os muros, já falei isso aqui em uma das ministrações. Os muros estavam derrubados. Então, eu imagino, pelo que a gente vê na palavra, que tinha lugar que realmente estava sem nada de muro. Outros lugares havia alguma coisa, alguns restos. Porque nós vemos claramente quando ele distribuiu o serviço entre as famílias, entre todos os povos de Jerusalém e das cidades ao redor, que tinha uns que tinham que levantar o muro, outros tinham que apenas reconstruir. Então a diferença de levantar e reconstruir. Bom, mas o que nós vemos é que estavam realmente caídos, derrubados, talvez em parte, em alguns trechos, na totalidade. Porém, uma coisa a palavra também fala muito bem claro, porque os inimigos fizeram isso com grande destreza. Todas as portas estavam queimadas. Fala assim, todas as portas. Amém, meus irmãos? Todas. Isso nós vemos na palavra. Foi uma das coisas que Neemias, quando teve a notícia, foi uma das coisas que ele caiu em pranto, porque além dos muros caídos, todas as portas estavam queimadas. Então, quando nós falamos de muro, então às vezes algum trecho que havia alguns restos de muro ali, ainda podia servir de alguma defesa. Porém, as portas, todas as portas foram queimadas. Ou seja, não havia mais porta alguma. E aqui nesse capítulo 7, nós vemos aqui o seguinte: depois que reconstruíram os muros, depois que levantaram os muros, o próprio Neemias, ele, obviamente junto com outros, não ele somente, mas ele no comando, na atribuição de líder, ele colocou novamente as portas. Amém, meus irmãos? E é esse ponto que eu quero estar meditando com os irmãos sobre a nossa vida nesse momento. Não adianta levantar os muros, não adianta ter as proteções, se não tiver as portas. Você pode fazer um muro muito bonito na sua casa, em volta de toda a sua casa. Hoje em dia, as casas são bem muradas. Antigamente fazia coisinha baixinho. Mas, diante da situação do nosso país, aí, principalmente a nossa cidade é característica. Todos os muros altos. Agora, adiantaria você levantar muros altos, colocar lá em cima, concertina, cerca elétrica e etc., e não colocar portão? Meu irmão? Iria resolver o problema?
Quer dizer, você fez muro, você preparou tudo, levantou os muros, colocou o muro na frente, do lado esquerdo, do lado direito, no fundo, colocou proteções, porém você não coloca portão, não coloca porta alguma. Resolveu o problema? Não. Então aqui, na finalização de toda essa obra, Neemias foi junto em todas as portas, em todos os portões. Nós vimos quando foi distribuído, né, o trabalho para cada um, nós vimos que teve algumas equipes em que ficaram encarregados de fazer o portão, de fazer as portas. Então fazer é uma coisa, instalar e deixar funcionando é outra coisa. Amém? E é muito importante, e é isso que nós vamos estar meditando hoje. A porta, o portão. Tanto portão quanto porta. Nós precisamos entender essa palavra de Deus para nós. Por exemplo, se você fala fazendo uma comparação com a nossa casa, você tem um portão, do portão você entra para qualquer lugar que você tenha, pode ser uma garagem, um átrio externo, uma coisa assim, depois você ainda tem a porta da casa. E quando nós pensamos nisso, obviamente a gente está pensando em proteção, você concorda ou não? Assim como toda muralha, todo muro foi feito para proteção, assim como Deus tem para nós proteções. E o que Deus quer e estará falando hoje ao nosso coração, e em nome de Jesus eu quero declarar que essa palavra vai fazer diferença na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porque não adianta levantarmos os muros se nós não colocarmos as portas. Não adianta levantarmos os muros se você mandou fabricar as portas e elas estão guardadas. Não adianta você levantar os muros se você não completar a obra com as portas. E é esse ponto que nós vamos falar. Então, quando nós falamos de portas, de portão, nós precisamos também entender que precisa ficar atento. Não adianta uma porta, ela não abre sozinha, nem fecha sozinha. Você crê nisso? Também não adianta você colocar um portão na sua casa, ele não vai abrir sozinho, nem fechar sozinho. Pode ser que você esteja pensando aí, falar comigo, pastor, não, você está por fora, na minha casa abre sozinho e fecha sozinho. Eu aperto um botãozinho e o portão abre. Então, ele não está abrindo sozinho. Tem alguém, amém, meus irmãos? Tem alguém, obviamente, nós da nossa casa, tem pessoas responsáveis que vai sempre abrir quando precisar abrir e fechar quando precisar fechar. E obviamente isso cabe a todos da casa. Quando há crianças na casa, obviamente nós não vamos cobrar da criança ou exigir da criança que tenha essa atitude. Mas, a partir de uma determinada idade, e principalmente aos pais, aos responsáveis para a casa, eu tenho certeza que antes de deitar você vai ver se a porta está trancada, se os portões estão fechados. E se bate alguém, você também tem que ter a responsabilidade, como pai, como provedor da casa, como mãe, você também tem a responsabilidade de, antes de abrir, saber quem é. Amém, meus irmãos? Então é normal, a hora que bate, você pode até ser algumas vezes, mas normalmente você pergunta, pois não, quem é? Alguma coisa assim. Ou você tem uma câmera, se não tiver câmera, você pergunta antes de você abrir. Ou então o portão, ele é feito de uma maneira em que você vê quem é, e a partir daí você toma a decisão de abri-lo. Porque dependendo da situação você não vai abrir. Concorda comigo? Então nós vemos que é preciso instalar o portão, é preciso colocar as portas, fazê-la funcionar, e também é preciso alguém responsável tanto de abrir quanto fechar. Quando for para abrir, devemos abrir, quando for para fechar, deveremos fechar. Porque senão, não adiantaria portas. Obviamente que qualquer proteção de cidade, qualquer muralha, tem portões. Porque senão quem está lá dentro não sai, quem está aqui fora não entra. Amém, meus irmãos? Há necessidade de comunicação, há necessidade de trânsito, há necessidade do famoso ir e vir, que é uma coisa defendida por todos. Então, há necessidade de portas, há necessidade de portões. Porém, há necessidade também de responsabilidade para abrir e fechar.
Amém? Fala assim comigo, responsabilidade para abrir e para fechar. E aqui nós vemos que Neemias, no exato momento, em cada um dos portões de toda a muralha, ele foi pessoalmente acompanhando e colocando um responsável para estar com a responsabilidade de abrir e de fechar. Porque não é simplesmente ter o portão, ter a porta. Porque se for algo irresponsável, pode te causar problemas. Porque, por exemplo, para um pouquinho para analisar. A minha casa é bem protegida. Se tiver um cachorro bravo lá fora, ele não vai entrar, porque os portões são muito bons e ótimo tal. Porém, se não tiver uma responsabilidade, e você deixar o cachorro entrar e você trancar, e você estiver lá dentro, o problema inverteu. Aí você vai querer sair e não vai conseguir. E isso é muito importante. Por exemplo, nós temos esse templo aqui, e por normas e regras, nós temos essas portas aqui, e não sei se vocês viram essa tranca vermelha. Amém, meus irmãos? Isso aqui chama porta antipânico. Em nome de Jesus, que nunca venha ter pânico aqui. Mas por quê? Porque de repente, se está todo mundo aqui dentro, tá certo? E nunca vai acontecer, porque nós somos uma igreja de portas abertas, mas de repente vamos trancar as portas e vamos fazer um culto aqui de louvor ao Senhor. E pode dar algum problema, e na hora de sair, quem está com a chave? Quem que trancou? Onde que está? Onde que colocou? Dá tempo para isso? Não. E é por isso que exigem esse tipo de porta. Então, há necessidade, toda porta, há necessidade de uma responsabilidade, de uma pessoa responsável em abrir e em fechar. E aqui nós vemos, e novamente eu quero ler com vocês. Vamos lá, capítulo 7 do livro de Neemias. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado as portas, amém, meus irmãos? E estabelecido os porteiros. E olha que interessante, ele estabeleceu os porteiros, os cantores e os levitas. E aqui nós vamos começar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Primeiro ponto, os porteiros. O porteiro era o responsável de abrir e fechar. Fazendo uma analogia com uma muralha, com uma cidade. O porteiro era responsável em entender, escutar e entender o toque da trombeta. Porque na muralha, no local mais alto, ficava o sentinela. E quando o sentinela verificava que vinha um inimigo, tinha um toque na trombeta, um toque específico para isso. E ao ouvir esse toque, ele tinha a responsabilidade de fechar a porta. Amém, meus irmãos? E também, depois de passado o perigo, ele tinha a responsabilidade de abrir a porta. Então isso tudo é importante. Mas ele estabeleceu porteiros, amém? E o que mais que está aí na sua Bíblia? Cantores e levitas. Agora eu quero trazer à luz essa palavra para as nossas vidas. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. Quando nós falamos de porteiro, fica mais fácil. Pastor, mas e os cantores, os levitas? O que eles têm a ver com a porta? E aqui está muito bem claro. Quando Neemias colocou cada uma das portas, em cada local, ele estabeleceu um porteiro e estabeleceu quem eram os cantores que eram responsáveis por aquela porta, quem eram os levitas responsáveis por aquela porta. Então hoje nós vamos entender esse princípio de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos trazer à luz aquilo que Deus espera de nós. As muralhas já estão sendo terminadas. Amém, meus irmãos? A proteção do Senhor sobre nós está sendo estabelecida pela promessa e pela palavra. Nós estamos fazendo a nossa parte, Deus está fazendo a parte dele. Porém, as portas estarão sendo instaladas e precisamos entender que não basta instalá-las. Nós temos que fazê-la funcionar da maneira correta. Hoje é dia de estudo, rapidinho. Vamos em 1 Coríntios comigo, capítulo 6.
para a gente entender uns princípios de Deus para as nossas vidas. Vamos lá na frente. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos pegar versículos 19 e 20. Amém? Acharam aí? Então quando nós falamos de cidade, cidadela, nós falamos de proteções, de muros, falamos de portas e portões. Isso nos remete também à nossa casa. Dei exemplo aqui. Amém? E obviamente numa casa, numa moradia, uma cidade é um conjunto de casas e aqui havia proteção. E também pessoalmente em cada casa. E nós vamos entender e trazer para nós hoje. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus. Não sois vós mesmos, que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Eu peguei essa passagem para a gente poder trazer e remeter para a nossa vida hoje. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Amém, meus irmãos? Ele nos escolheu por habitação. Amém? Vocês estão acordados? Ah, melhorou. Ele nos escolheu por habitação. Então aqui o Senhor está deixando muito bem claro que Ele nos escolheu por habitação. Ele está falando que Ele escolheu, então é um local, uma habitação, uma casa do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então Ele está deixando claro que nós precisamos não somente levantar as muralhas e as proteções sobre a nossa vida, como também ficar atento às portas. Fala assim comigo, as portas que serão instaladas. Então, nós vamos agora trazer para a nossa vida. Vamos mais uma passagem. Agora no livro de Mateus, capítulo 12. Para a gente ir alinhavando. Então, nós vemos claramente a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Capítulo 12, do livro de Mateus, versículos 33. Amém? Capítulo 12, versículo 33, nós vamos ver o que vem a ser portas na nossa vida. O que o Senhor reconhece por portas. Aqui no capítulo 12, versículo 33, diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas? Fala assim comigo, dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém, meus irmãos? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, de um mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que o homem proferir, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Bom, nós estamos aqui da própria pessoa do Senhor Jesus, falando e mostrando a respeito do coração. Então, nós sabemos que o coração é o centro, o coração é o local, a palavra nos diz claramente de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Obviamente que aqui é uma palavra alegórica, obviamente não é o seu coração físico, mas é o centro das nossas emoções. No nosso coração Deus habita, e ali Ele está dizendo, e uma das portas que nós precisamos estar preparado, tanto para fechar caso necessário, ou para abrir se necessário, é a nossa boca. Amém, meus irmãos? Fala assim, a minha boca é uma das portas. Então nós vemos claramente aqui, uma das portas, assim como a muralha em volta de Jerusalém tinha várias portas, nós, como templo do Espírito Santo,
nós também temos várias portas. E uma das portas que o Senhor está falando que nós devemos administrar, da mesma maneira que Neemias escolheu homens capacitados, homens que pudessem estar ali fazendo o que era justo, tanto para abrir quanto para fechar. Estou dizendo para vocês, nós não podemos e temos que ter a consciência que uma das portas do nosso coração é a nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos usá-la. E aqui o Senhor Jesus está dizendo claramente: olha, quando nós temos coisas boas, nós vamos falar coisas boas. Quando não temos coisas boas, nós vamos falar aquilo que não é bom. Então, aqui fica muito bem claro. Uma das portas que nós precisamos cuidar, administrar, é a nossa boca. E nós precisamos entender o princípio de Deus. Nós não podemos falar aquilo que não convém. Nós precisamos alimentar o nosso coração, o nosso ser, para que possamos falar aquilo que é bom. Amém, meus irmãos? E entender o princípio de Deus e saber administrar, e o próprio nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nos capacita a administrar em abrir essa porta e fechar essa porta. Há momentos que eu preciso fechar. Amém, meus irmãos? Essa porta tem que ser fechada. E há momentos que ela tem que ser aberta. Porque há momentos em que nós precisamos realmente falar, pessoas ao nosso lado estão precisando, estão carentes, estão necessitando de uma palavra de amor, uma palavra de salvação, aquilo que nós chamamos de querigma, aquilo que é o primeiro anúncio, e eu também não posso fechar. Então, aqui está um dos pontos, uma das portas, e cabe a nós administrarmos essa porta. Nós precisamos saber o momento de fechar e o momento de abrir. E sabemos administrar com muita sabedoria. Inclusive, quando Neemias escolheu aqueles homens, a própria palavra diz, homens de sabedoria, homens que tinham reconhecimento. E nós temos que tomar cuidado com a nossa boca. Nós temos que tomar cuidado para que não deixarmos também cair no engodo, no engano. Porque, por exemplo, falar a verdade, isso aí é de Deus ou não? Hã, igreja? Claro. Então, a minha boca, quando eu devo falar a verdade, essa porta deve estar aberta ou fechada? Porém, tem um detalhe que nós temos que ficar atento. Nós temos que prestar atenção, porque às vezes, meus irmãos, nós temos que ter muita sabedoria, porque falar a verdade, existem várias maneiras de falar a verdade. Às vezes eu uso essa porta, falo a verdade, mas essa verdade machuca, essa verdade fere mais do que o resultado da verdade em si. A verdade, muitas vezes, ela dói. Mas quando a verdade dói, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, é uma coisa, não tem problema nenhum. Porque quem ama corrige, a correção sempre, no momento da correção, é motivo de dor. Amém, meus irmãos? Mas eu estou pegando esse exemplo para que nós venhamos a entender, porque às vezes a verdade machuca, não pelo poder da verdade, pelo aquilo que ela tem, pelo poder do Senhor, mas pela minha ação, porque eu falei a verdade de uma maneira, de uma conotação, para que venha ferir. Então, quando nós falamos de abrir e fechar a porta, não é simplesmente agir de maneira que não venha a ser sábia. E a sabedoria, ela vem pelo temor do Senhor. Vamos fazer uma analogia com relação a uma porta numa casa. Todo mundo tem o direito de ir e vir, sem problema nenhum. Mas de repente, tem uma pessoa na sua casa, uma criança, em que ela não pode sair sozinha para a rua. E você está ali, e você está responsável, você está com a chave da porta na mão, e a criança
uma criança pequena, fala que quer sair. Aí você vai falar assim, não, então eu vou abrir, porque todo cidadão tem o direito de ir e vir, então eu vou abrir a porta, porque ela tem o direito de sair. Então você está usando aí uma falsa verdade, você está usando uma verdade de uma maneira errada, sabendo que aquilo vai trazer grandes prejuízos. Está dando para entender, gente? Então essa é uma das portas que nós temos que administrar muito bem. Nós precisamos saber administrar. Então, uma das portas do nosso coração, o local onde Deus habita, nós precisamos entender, saber usar. Há momento em que eu tenho que calar, há momento que eu tenho que falar. Falar também com sabedoria e discernimento. Amém, meus irmãos? Não reter a palavra às vezes por omissão. Porque às vezes o Senhor está querendo curar uma pessoa, está querendo tratar uma pessoa, e Ele vai me usar através desta porta, da minha palavra. Então não podemos temer com relação a isso, mas não podemos usar, porque quem tem que agir na vida da pessoa é a palavra viva do Senhor, não o meu modo de falar, e isso venha a interferir. Porque quando entra o meu modo de falar, entra a minha pessoa, entra o meu temperamento, entra o meu jeito, e isso não é o que vai fazer a diferença. Amém, meus irmãos? Outra porta que nós precisamos administrar. Vamos para frente, livro de Hebreus. Agora no livro de Hebreus, capítulo 3 do livro de Hebreus. Rapidinho aí, para a gente ir alinhavando tudo aquilo que tem. Devemos colocar as portas. As muralhas já estão sendo terminadas na reedificação e proteção sobre nós. E precisamos das portas, porque não vamos nos isolar do mundo. Amém, meus irmãos? Deus não quer e nunca vai querer que a gente venha ficar isolado do mundo. Por isso há necessidade das portas. Hebreus capítulo 3. Vamos comigo no versículo 15. Vamos pegar um pouquinho antes. Vamos pegar no 6 e depois nós vamos lá no 15. Amém? Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, fala assim, ouvir, oh glória, e não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Agora vamos lá no versículo 15. Ele repete, ele novamente fala, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, e não endureçais os vossos corações, como na provação. Amém, meus irmãos? Uma segunda porta que nós temos que administrar. A primeira porta que eu citei aqui é a nossa boca. A segunda porta, qual é? Ouvido. Tanto uma quanto outra está diretamente ligada ao coração. Meus irmãos, essa porta também nós temos que ouvir. E aqui o Senhor está alertando, os hebreus está nos alertando. Através do escritor dos hebreus, essa palavra é para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é sempre eterna. Amém, meus irmãos? E a segunda porta que nós temos que administrar, a segunda porta é ouvir. Essa porta, ela é uma porta diferente, porque ela pode só entrar. Amém, meus irmãos? Então é uma porta um pouco diferente, mas nós temos que tomar muito cuidado. É uma porta que também nós temos que administrar. Às vezes eu preciso fechar, às vezes eu preciso abrir. Eu não posso simplesmente falar, eu não vou ouvir mais nada, eu vou furar misericórdia, vou furar meus tímpanos. Eu não quero ouvir mais nada. Ou então, coisas que a gente ouve, às vezes, dentro da igreja. Ai, pastor, aqui na igreja a gente ouve cada coisa. Você ouve porque você está deixando ouvir. Porque eu posso simplesmente não ouvir. E essa é uma outra porta que eu tenho que administrar. Amém, meus irmãos? E aquilo que eu falo, aquilo que eu deixo de falar, atinge o meu coração. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu deixo de ouvir, também atinge o meu coração. E lembre-se que nesse local, o Senhor escolheu por habitação. Então muitas vezes nós somos abalados, muitas vezes nós somos destruídos, muitas vezes não adianta proteção, não adianta muralha forte, uma muralha, olha, muro de concreto, não adianta se de repente eu deixo uma porta mal administrada,
E uma porta mal administrada é terrível, porque o inimigo entra. É igual a brincadeira que eu fiz aqui. Eu tenho um portão na minha casa, e se vier um cão bravo, um Doberman, eu fecho o portão. Mas se de repente você demora muito para fechar, ele entra e você tranca, ele está lá dentro. E muitas vezes uma porta mal administrada acontece isso conosco. Estamos com proteção, estamos com muralha, e muitas vezes ouvimos coisas que não é para ouvir, e aquilo cai no nosso coração, e nós precisamos entender esse princípio de Deus. Amém, meus irmãos? Há coisas que precisamos ouvir. Que coisas que nós precisamos ouvir? Fala para mim. A palavra. Amém, meus irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos nos alimentar, e uma das maneiras de alimentar é ouvindo, e muita gente tem ouvido muita coisa que está trazendo lixo. Tem muita gente que tem prazer de abrir a porta para o caminhão do lixo derramar lá dentro da sua casa. Tem muita gente que tem o prazer, sabe esse caminhão da Selecta, que passa em frente à sua casa? Tem muita gente que tem o portão, tem uma casa bonita, uma casa dos sonhos, com um jardim preparado, mas a hora que passa o caminhão do lixo, ele abre o portão, ainda fala para o caminhão: devagarzinho, vem mais para a direita, mais para a esquerda, vem, isso, vai, pode bascular. Alimentando-se de lixo, porque não sabe administrar. E nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Eu vou dizer para vocês, o inimigo, ele é astuto. Ele faz de tudo. Tem uma coisa que chama-se, uma coisa terrível: curiosidade pecaminosa. Tanto no falar, quanto no ouvir. Então, não adianta, meu irmão. Não adianta nós ficarmos aqui orando. Vou ser bem sincero com vocês. Não adianta levantarmos muralhas. Não adianta nós fortificarmos muralhas. Não adianta o nosso Deus preparar as portas, os portões, ferrolhos e trancas. Tem muita gente orando, e não está errado em orar. Existe um salmo que diz, e nós podemos orar a palavra é bênção: Senhor Deus poderoso, aquele que traz as trancas, que faz do ferro o ferrolho, das trancas, para que venha me proteger. Amém. Ele faz o ferrolho, ele faz a dobradiça, ele faz as trancas, ele prepara tudo, dá na sua mão, e você abre o lixo entrar. Fala assim: administrar a porta cabe a mim. Amém, meus irmãos? Obviamente, o Espírito Santo nos dá dica. Você sabe muito bem disso. Nós somos templos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele começa a gritar por socorro. A hora que ele vê que o caminhão do lixo está vindo, ele fala: não, tira daí, não é isso, não, para, ele vai cair em cima de mim, eu vou sair daqui, para. E você está falando para o motorista do caminhão da Selecta: mais para a direita, mais para a esquerda, vem mais para trás, isso, vem, entra, pode bascular. Porque nós estamos ouvindo lixo. Porque nós, muitas vezes, através dos nossos lábios, estamos pronunciando e falando coisa, e nós falamos aquilo que o coração está, e nós nos enchemos. É interessante que muitas vezes nós não temos tempo para ouvir a palavra do Senhor, nós não temos tempo para estar atento à palavra do Senhor, de estar ouvindo através do Espírito, através da palavra viva. Porém, nós temos tempo de sobra para ouvir um monte de coisa, um monte de lixo que tem por aí. Vamos ver mais uma janela, mais uma porta. Janela não, porta. Hoje nós estamos tratando de porta. Vamos para mais uma porta? Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então nós vimos aqui o Evangelho de Mateus, amém? Agora vamos novamente em Mateus, voltamos em Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. Ali o Senhor colocou princípios básicos para nós, tá certo? O Sermão do Monte, o Senhor dá algumas diretrizes básicas. Aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, vamos pegar do versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não roubam nem roubam.
Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém, meus irmãos? Então ele começa a falar de tesouro, ele começa a falar de valores. Fala assim comigo, valores. Mas olha que interessante, ele continua, nessa expressão e nesse ensino. Versículo 22. A lâmpada do coração são os olhos. Se os teus olhos forem bons, fala assim, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz em ti não há trevas, quão grandes são essas trevas? Se não há luz, há trevas. A terceira porta que nós temos que administrar. Meus irmãos, Deus tem sido conosco. Porque no tempo de Neemias, as muralhas de Jerusalém tinham 12 portas. E eles tinham que administrar 12 portas. E para nós aqui, Deus resumiu em 3. Eu falei da boca, amém? É uma das portas. Falei dos ouvidos, que é outra porta. E agora a terceira porta, os olhos. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo. Agora, olhe, presta atenção nos detalhes da palavra. Agora não é só o seu coração que é atingido. Agora é todo o seu corpo. E é por isso que o inimigo também ele é mestre. Ele é excelente em usar esses artifícios. Ele é excelente para nos enganar nessa porta. Tem muita gente aí também, da mesma maneira, levantamos muralhas, preparamos tudo, e essa porta você deixa escancarada. Deus prepara, Deus coloca, Ele está ali com ferrolhos, trancas novamente, e cito isso, dobradiças e tudo isso, porém, eu simplesmente não administro essa porta. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está em luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não há meio termo, meu irmão. Ai, pastor, eu acho que eu estou na penumbra. Eu acho que eu estou assim naquele, quase amanhecendo, quase anoitecendo. Não, não existe isso. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Quando fala terá luz, meus irmãos, quem é a luz da vida? Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Não se engane. Não se engane. E olhe, o inimigo novamente, ele tem sido muito astuto. Quantas vezes, meu irmão, ao invés de eu colocar os meus olhos, por exemplo, na palavra do Senhor, em um livro de Deus, mesmo que seja um vídeo, uma coisa assim, mas que venha a ser do Senhor, eu coloco meus olhos em pataquada, novamente o caixão de lixo, né? Aí vem novamente aquele caminhão, novamente vem a lixeira, novamente mais uma porta mal administrada. Tem muita gente que fica o dia inteiro na frente da televisão, vendo pataquada. Tem muita gente que no domingo, ao invés de vir no culto, fica vendo caldeirão não sei de quem, domingão não sei do outro, e isso, aquilo. Aí não sabe por quê. Pastor, mas nós oramos. Aí bota a culpa em Deus. Ai, mas eu tenho orado tanto. Ai, olha, pastor, eu fiz todos os dias oração. Olha, falou que era 52 dias. Eu fui mais para frente, já estou com 68. E as coisas ainda estão todas complicadas. Você não sabe lá em casa como é que está. Aí você vai ver, meu irmão. A pessoa fica o dia inteiro com os olhos emporcalhada. O dia inteiro vendo bobagem. O dia inteiro vendo seriados. Que muitas vezes não te leva a nada. Muitas vezes vendo coisas em que aquilo vai alimentando porcarias na tua mente e cai no seu coração e muitas vezes traz trevas, e aí você não sabe por quê. Ai, não sinto Deus, ai, eu não tenho mais Deus no meu coração. Ai, pastor, o que está acontecendo? Meu irmão, Deus está ali no meio da escuridão tentando falar, sai aí, porque ou é a luz ou é as trevas. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo estará na luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará nas trevas. Não existe penumbra. Nunca me esqueço. Acho que vocês devem saber aqui. Os homens aí,
los machos. Pastor Marlos uma vez deu uma palavra aqui. Ele ministrou sobre a espingardinha de matar crente. Talvez muitos aqui não tenham. Espingardinha de matar crente. Meus irmãos, muitos homens estão em trevas por causa dos olhos. Vendo porcaria por causa dos olhos. Se os teus olhos te levam a pecar, gente, o Senhor foi muito radical nisso. Arranca. Antes você entrar com o olho só na presença do Senhor sobre nenhum. Ou então entrar. Mas entra, meu irmão. Agora, se os teus olhos te levam a pecar. E aqui é bem radical. Essa porta aqui é bem radical. Então nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos ficar atentos, meu irmão. O inimigo, ele não brinca. Quando ele vê que as muralhas realmente estão estabelecidas, e é a palavra de Deus e promessa de Deus, porque aqueles que são meus, o maligno não toca. Amém, meus irmãos? Ele tenta o quê? Entrar pelas portas. E olha, ele também não derruba as portas. Ele não arromba as portas. Ele entra com legalidade pelas portas. Pelo que eu falo, pelo que eu deixo de falar, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou vendo. Ou seja, eu não estou administrando as minhas portas. Aí não sabe por que as coisas estão acontecendo assim. Não sabe por que as coisas estão acontecendo de outra maneira. Tem muita gente que não consegue orar, não consegue fazer um devocional, não consegue fazer nada. Por que não consegue? Porque não tem no coração nada. Porque tem o quê? Só lixo. Na hora de orar, você precisa cavar coisa. Amém? A boca fala do que o coração está cheio. Agora diz para mim, orar, o que é orar? Se vocês não responderem essa, qualquer menininho ali responde. Orar é... maravilha, falar. Você só fala aquilo que está no seu... Aí a gente vê uns devocionais. Misericórdia. A gente vê daqueles que me mandam devocional. Em alguns, aí a gente exige que mande devocional. Devocional de Gênesis capítulo 3, versículo 18. Deus é bom. Aí, devocional de Apocalipse, capítulo 1, versículo 25. Deus é bom. Devocional de Mateus, capítulo 6, inteiro. Jesus é bom demais. Aí devocional do livro de Atos, capítulo 2, Pentecostes. Deus é bom mesmo. Mesmo. Pobreza de espírito, pobreza de palavra. E quando você pede então para o irmão, meu irmão, então vamos lá, vamos orar, ore aí. Senhor, Tu és bom. Não sai nada, não fala nada, porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, se falar pataquada, se falar da série, não sei das quantas que está passando na televisão, se falar de um outro, não sei o que está passando, da novela, não sei das quantas lá, aí, meu irmão, sabe quem é o autor, quem não é, o que aconteceu, se é isso, se é aquilo, porque tem uma novela legal agora, pastor, que é de Deus, vai ter um arrebatamento, e isso e aquilo, e ali ela sabe. Mas se falar, mostra na Bíblia onde está o arrebatamento, onde está que fala que nós seremos arrebatados, como um piscar de olhos. Está na Bíblia. Administrar as portas cabe a nós. Então, meu irmão, não adianta muralhas, não adianta proteções, não adianta isso, não adianta aquilo, se nós não administrarmos as portas. Fala assim, administrar as portas cabe a mim. Aproveite e vira para o seu irmão ao seu lado, fala assim, administrar as portas cabe a mim. Você queria falar, cabe a você. Não, cabe a mim. Você estava falando só para ele confirmar o que está ouvindo. Você estava doido para falar para o outro. Administrar a porta cabe a você, viu? Não. É pessoal. Nós administramos as portas. Amém, meus irmãos? Eu quero só falar uma coisa aqui. Até eu fui ter umas aulas de informática hoje. Vou trazer assim um exemplo, uma comparação. Um computador, amém, meus irmãos? Um computador, uma CPU,
O computador, ele conecta aos periféricos através de portas. Amém? Você só enxerga o que está fazendo porque o seu monitor está conectado numa porta. Amém? Você consegue teclar as coisas porque o seu teclado está conectado a uma porta. Você consegue mexer com aquele negocinho assim, que antigamente era bolinha, agora nem bolinha tem mais, chamado mouse? Porque aquilo lá, o mouse, está conectado em uma porta. Você entra na internet, porque a internet está conectada em uma porta. Você imprime o que você fez, porque a sua impressora está conectada em uma porta. Agora vou dizer uma coisa para você. Cabe ao gestor, ao administrador, cuidar disso tudo. Amém? Tem uma porta que você conhece muito. Eu também sou meio leigo no assunto. Mas tem uma porta que eu acho que a maioria de vocês conhece. A porta USB. Essa é conhecida. Aí eu ligo meu celular, aí eu ligo meu pendrive, aí eu ponho o pendrive. Essa porta é legal demais, pastor. Olha, eu ponho coisa, eu tiro coisa, o que está aqui no meu celular eu mando para o computador, o que está no computador eu puxo para cá. Olha, que porta boa essa. Mas se você não administrar, meu irmão, eu quero dizer o seguinte. Por essa porta também pode entrar uma coisa na área de informática chamada vírus. E tem uns detalhes, hein? Você pode, se você, para quem conhece, você pode administrar, entrar na configuração do seu computador e de repente você, mesmo a porta estando ali, você simplesmente inutilizá-la. Fisicamente ela está ali. Mas vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, tá? Mas espiritualmente ela não está. Porque você configurou que aquela porta não vai funcionar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, nós estamos sentadinhos aqui, você veio até aqui, nesse culto, e de repente, determinada palavra, você configura essa porta aqui, essa USB, duas USB, você entra na sua configuração, tá? E você simplesmente bloqueia USB 1, USB 2. Aí você fica com aquela cara de Mona Lisa. Aí um irmão fala para você, Paz do Senhor. Simplesmente você programou, você entrou na configuração, amém? E você bloqueou. Eu não quero ouvir, ponto final. Pronto. Porque se eu ouvir, eu vou ter que agir. Porque se eu ouvir, isso vai cair no meu coração. Se eu ouvir, eu vou ter que tomar umas atitudes. Se eu ouvir, realmente eu sei que aquilo é pecado. E se eu não souber que é pecado, então eu posso fazer. Só que você é tão bobo, que se você já está definindo se aquilo é pecado ou não, é porque você já sabe. Então nós devemos tomar muito cuidado. E eu quero dizer o seguinte, fazendo novamente comparação aqui a computador, tá? Tem gente que vive com o computador infectado, tá certo? Primeiro que não tem o que nós chamamos de antivírus. Segundo, conecta o que tiver na frente. Me peça seu pendrive. Eu também. Olha que legal, vou entrar nisso aqui, isso, aquilo. Depois não sabe por quê. Que está todo infectado. Aí você tem aquele computador de última geração, que a hora que você abre, aparece uma maçãzinha para todo mundo enxergar. E você tem aquilo. Mas aquele computador é pior do que uma tartaruga de ré. Porque tartaruga andar para frente é devagar. De ré, meu irmão. Cada vez faz bip, bip, bip. Ela anda meio milímetro. E você não sabe por quê? Porque está infectado. Você não sabe por que as coisas não caminham? Porque está infectado. Existe um vírus chamado cavalo de Troia. E eu vou dizer para vocês, meu irmão. Esse vírus, no mundo espiritual também existe.
Ele entra por uma das portas que você deixou aberta, porque o vírus só entra se você der legalidade. Amém, meus irmãos? Então entra por uma das portas, e esse vírus, cavalo de Troia, ele entra no seu computador e vai liberando as outras portas. Sabia disso? Ele entra disfarçadamente e vai liberando as outras portas. Ou seja, pode vir mais, entra mais aqui, entra pelos teus olhos. Amém, meus irmãos? O cavalo de Troia, e você achando que está vendo uma coisa muito legal, uma coisa muito inocente, uma coisa que não tem problema nenhum, entra por ali, e depois de entrar, ele vai liberando as outras portas, a porta da fala, a porta do ouvido, a porta do nariz, a porta do que tiver para frente, ele vai liberando. E nós devemos entender o princípio de Deus. Fala assim: administrar as portas cabe a mim. Amém, meus irmãos? Bom, nós entendemos por que tinha o porteiro. Agora, por que dos cantores e dos levitas? Vamos comigo, livro de Salmos. Não, Provérbios. Vamos pegar Provérbios primeiro, depois nós vamos em Salmo. Rapidinho, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Amém? Acharam aí? Provérbios capítulo 4, vamos pegar a partir do versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Então nós devemos fechar para aquilo que não é bom e abrir para aquilo que vem do Senhor. Não deixes apartar os teus olhos, guarda-os dentro do teu coração. O Senhor está falando: olha, cuida da porta dos ouvidos, ouça a minha palavra, cuide dos teus olhos. 22. Por que dos olhos? Pois são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. 23. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Amém, meus irmãos? Desvia de ti a perversidade da tua boca e afasta de ti a corrupção dos teus lábios. Então está aqui, nós vemos claramente o Senhor nos alertando com relação às 3 portas. Amém? Guarda dentro do teu coração, pois são vida, a questão dos olhos, pois são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Fala assim: saúde para o meu corpo. Você crê que a palavra de Deus é viva, meu irmão? Eu quero dizer o seguinte: muita gente doente fisicamente. Por quê? Porque não guardam os olhos. Desculpe a sinceridade, existe doença, não quero cair num extremo. Nós não devemos ser um extremo nem outro. Mas tem muita gente doente fisicamente. Por quê? Porque vê só pataquada, porque só vê porcaria. E isso acaba atacando os problemas até no físico, espiritual, emocional e físico. A palavra de Deus nos diz isso. Amém? Agora rapidinho, Provérbios, Salmo. Vamos no livro de Salmo. Salmo de número 100. Para nós entendermos todo o princípio de Deus. Fala assim: administrar as portas é comigo. Amém? Então, é conosco a administração das portas. Não adianta, não tem. Salmo de número 100. Amém, meus irmãos? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Por quê que Neemias, além dos porteiros, ele para cada porta colocou também cantores e levitas?
Porque quando vem do Senhor, em qualquer uma das portas, deve ser recebido com louvor, com ação de graças. Amém, meus irmãos? Neemias sabia muito bem disso. Olha, se entrar aqui um homem de Deus, se entrar aqui uma pessoa, o porteiro tem que discernir, ele tem que saber, ele tem que abrir as portas e tem que ser recebido com louvor, com ação de graças. Aquele que traz a palavra do Senhor deve ser recebido, não pela pessoa, mas pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Só mais um salmo, rapidinho. Salmo 24, conhecido nosso, volta um pouquinho. Por isso que precisamos de porteiros. Era necessário porteiros. Por isso que era necessário também cantores, levitas. Salmo 24, versículo 6. Não sei se vocês sabem, o Salmo 24 é um dos salmos. Quando os sacerdotes, eles iam para servir no templo, amém, meus irmãos? Cada sacerdote morava num lugar, morava numa cidade. E quando ele ia servir ao templo, ele ia uma semana antes. E cada dia ele tinha que meditar em um salmo. E esse Salmo 24 é o salmo do domingo, amém? Ou seja, do primeiro dia da semana. Ou para um sacerdote naquele tempo, é quando ele saía de casa, no primeiro dia. Para nós, é o dia que nós escolhemos como primícia ao Senhor, amém? E olha que interessante isso. Salmo 24, vamos pegar a partir do versículo 6. Amém? Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Porque, além dos porteiros, havia necessidade dos cantores e dos levitas. E ele está falando aqui, levante as portas para entrar o Rei da Glória. E levante com louvor, com gratidão. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. O Senhor aguarda que venhamos administrar essas 3 portas. Fala assim, a minha boca, o meu ouvido e os meus olhos. E quando nós administramos, nós sabemos entender quando vem coisa de Deus. E aí nós temos que levantar as portas. Levantar as portas, meu irmão. Levantar acima da cabeça as portas levadiças. Levante, cante louvores, exalte, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei? O Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? É por isso que Neemias falou essas palavras. Só agora para encerrar, pessoal do louvor pode vir. Novamente, Neemias capítulo 7, para nós estarmos encerrando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos entender os princípios de Deus. Vamos tomar posse para que entre em nome de Jesus. Fala assim comigo. Colocou Neemias, porteiros, levitas e cantores em cada uma das portas. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Fica em pé, porque nós vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. É muito importante essa questão de sabermos administrar as portas. Só para você ter uma ideia, as portas tem palavras derivadas de porta. Só para você entender, a palavra porto é o local onde entravam e saíam as pessoas das nações. Obviamente, antigamente a maioria das nações eram na beira do mar, da água. Por isso veio a palavra porto. A palavra portar veio também da palavra porta. Portar é carregar algo para fora
ou para dentro. Amém, meus irmãos? A palavra passaporte é uma legalidade para você passar na porta, para você entrar. Por isso, estou diante de uma igreja que, pelo poder do Espírito Santo, irá administrar as portas, em nome de Jesus. Amém? Incline sua cabeça nesse momento. Senhor,